A aparente simplicidade desta hidrogeografia resulta, provavelmente, ou digo eu, do facto de podermos observar quase em plenitude o contorno circular desta bacia hidrográfica, que no fundo é definida pela linha de comieira, ou linha de separação das águas, que totaliza qualquer coisa como 17 km². O que é que temos aqui dentro? Temos um vasto espelho de água, que ocupa cerca de 24% de toda, desde os 19 km², ou seja, de toda a bacia hidrográfica. São os maiores espelhos de água dos Açores, o maior reservatório de água, mais ou menos 50% da água de todas as lagoas do arquipélago estão aqui. São precipitações que se registram nesta parte mais alta que eu vos estava a falar, nessa onde está os tais 600 metros de desnível. Chove ali qualquer coisa como 3.000 milímetros de precipitação, ou seja, mais do triplo do que chove ao nível do mar em Ponta Delgada. Floresta de produção, criação de gado, mais ou menos intensivo. O que é que gera? Sedimentos, gera excesso de nutrientes que são lixiviados por estas corrências superficiais. Onde é que vão parar? A água, assoreamento das lagoas e o problema da eutrofização. Desencadeia o crescimento acelerado de algas, pode haver situações em que anoxia, ou seja, falta de oxigênio nas águas mais profundas, libertação de cheiros e odores agraváveis, a água fica turva, a luz solar não penetra até às camadas mais profundas, portanto um desequilíbrio ecológico. As sete cidades são um ícone da paisagem dos Açores, aparecem em todos os cartazes, placares, mas aparece a paisagem idílica das lagoas. E a nossa interrogação, a nossa pergunta de investigação foi: e as pessoas? A paisagem humana? O que é que eu sei sobre esta paisagem humana? E depois constatamos que sabíamos muito pouco. Este território foi ocupado no século XVIII, portanto foi tardiamente. Porquê? Porque era um território bastante inóspito para a presença humana e foi ocupado um bocadinho forçado pelo dono das sete cidades e de uma grande faixa de terreno aqui nesta área, que era um grande terratenente. Caetano Raposo de Andrade Albuquerque, pronto, desta foi uma família, e então ele queria fixar pessoas aqui nas sete cidades. E para isso aliciou sete famílias para aqui virem, dando-lhes o quê? Materiais para construírem as suas casas, terreno para explorarem, em troca de uma renda. O certo é que estas pessoas aqui se fixaram e muitas destas pessoas continuam as suas famílias a viver aqui. Portanto, foram estas sete primeiras famílias que vingaram e que deram origem a este povoado que hoje temos aqui das sete cidades, com 701 habitantes, como vocês ouviram há pouco. Outro dado interessante sobre as sete cidades, em particular, é que as pessoas que aqui habitam continuam a não ser proprietárias do chão das casas em que habitam, porque o chão das suas casas continua a pertencer aos herdeiros do Caetano Raposo de Andrade Albuquerque. Ora, este senhor, nos anos 60, também do século XX, começou a rotear
os terrenos aqui à volta para integrar novas pastagens. Portanto, o recurso do gado bovino começa nessa altura, portanto, no século XX. E as pessoas foram levadas a começar a desenvolver esse recurso económico. Por isso, a grande dificuldade hoje, em que as pessoas foram incentivadas a ter gado bovino e a abandonar sucessivamente outro tipo de recursos que tinham, como, por exemplo, a lenha. As senhoras apanhavam amoras e também lavavam roupa nas lagoas das 7 cidades para irem levar a roupa lavada uma vez por semana à Ponta Delgada. Depois do início do alarme da eutrofização das lagoas, tentou negociar-se com as pessoas uma reconversão, mas as pessoas não compreenderam ainda porque é que tem que mudar este paradigma, uma vez que elas foram incentivadas a desenvolvê-lo no século XX, ou seja, tiveram apoios para comprar ordenhas mecânicas, para investir na lavoura e agora devem abandonar, mas como? E o que é que elas vão fazer a seguir? São as interrogações das pessoas. Outra coisa muito interessante que eu constatei nas minhas investigações foi a visita régia. Ou seja, nós estivemos na Vista do Rei, ela chama-se assim devido à visita régia que aconteceu em 1901, que o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia tiveram a honra de um piquenique real. Montou-se uma tenda e aí foi oferecido aos reis o piquenique real e daí ficou conhecida a Vista do Rei. E esse piquenique real é impressionante, as fotografias que eu consegui, porque se vê as pessoas todas das freguesias à volta das 7 cidades afluíram à Comieira para ver os reis. E então é um mar de gente, os reis a terem um banquete e as pessoas à volta a assistirem ao banquete dos reis. O granel é uma peça, no fundo é um pequeno armazém agrícola elevado do chão em 6 pilares, exato, onde eram armazenados os produtos agrícolas, portanto a riqueza trazida do campo. E ele é elevado do solo precisamente para ser protegido das inundações, das pragas, de tudo o que o solo traz de mau, não é? Ele era feito, este é um bom exemplo porque vemos poucos ainda conservados desta forma, muitos já foram alterados para Airbnbs até, não sabemos, ou com outros revestimentos ou feitos de outra forma. Este mantém a estrutura original com os seis pilares que por acaso seriam originalmente em pedra. Sim, ou em pedra, ou então em madeira e depois na ponta em pedra para criar um afastamento. Estes já estão em betão, acho eu. E a estrutura é madeira de criptoméria nestas escamas, com acabamento. O que se chama pincho, que é um acabamento à base de alcatrão que cria uma impermeabilização e que era feito regularmente antes do inverno e que por isso esta cor da madeira. Aqui nas 7 cidades são quase todos encerrados em escama e por isso tem uma porta com um escadote ou com uma escada e vulgarmente depois outras janelas que faziam a circulação de ar. O plano de ordenamento da bacia hidrográfica desta lagoa incide essencialmente sobre a área da freguesia, que são cerca de 19,2 km, e subdivide-se em várias áreas com objetivos diferentes. O objetivo do plano é o de articular e compatibilizar
as várias atividades, usos, ocupação e transformação do solo que ocorreu nas 7 cidades ao longo deste tempo e que continua a ocorrer, salvaguardando aquilo que é esta paisagem fantástica que temos, aquilo que é a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e o interesse público, ao fim de contas, de conservar uma das maiores, aliás, a maior massa de água da região. O plano em si divide-se em 2 grandes áreas, a área do plano de água, que regula depois um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas no plano de água, nunca beber água, obviamente, portanto, atividades recreativas, lúdicas, etc. E depois toda uma zona adjacente terrestre, que é dividida entre áreas naturais, que são essencialmente aquela comieira daquele lado e a comieira do outro lado do mirador onde nós estivemos, que são as áreas que têm ainda alguma réstia de floresta natural, embora seja muito invadida por espécies invasoras, nomeadamente o incenso, a conteira e muitas outras. E depois temos, e isso são cerca de 11,5% da área da bacia toda. Depois temos as áreas florestais, que são cerca de 35% da área da bacia, que se dividem depois em duas tipologias diferentes, floresta de proteção e floresta de produção. Temos depois as áreas agrícolas, que são as áreas das pastagens, as hortas, os quintais e tudo mais, que são cerca de 23% da área da lagoa, da bacia, aliás, em questão. Também se divide depois em 2 ou 3 especificidades maiores. E depois temos a área urbana, que são cerca de 4%, ou pelo menos a área que pode ser urbanizada vai até aos 4%, aquela que é urbana efetivamente atualmente ainda não é tanta, e temos 1,qualquer% de área de áreas recreativas e de lazer. A lagoa representa 25% da área desta bacia hidrográfica, portanto, se nós pensarmos que o processo que tem acontecido na lagoa deve-se essencialmente à atividade antrópica e, sobretudo, à atividade agrícola, nomeadamente à atividade pecuária, estamos a falar de cerca de 23% da área da bacia hidrográfica, desta bacia hidrográfica endorreica, que contribui para o processo de uma área que são 25% da lagoa. Portanto, há aqui pesos diferentes no meio deste processo. Para que é que existe esta vala neste lugar onde nós estamos? Porque, por vezes, não é possível encaminhar o caudal todo para fora da lagoa. O caudal é de tal forma grande, que vem destas zonas de montante, que não é possível encaminhá-lo todo para fora da bacia. E não sendo possível encaminhá-lo para fora da bacia, temos que o ordenar e o encaminhar de alguma forma que não provoque, por exemplo, inundações na freguesia toda. E para isso é que foi feita esta vala, que através do transbordo da tal bacia grande que eu falei junto ao posto de leite, a água é encaminhada por aqui e acaba por desaguar na lagoa, provocando algum assoreamento nesta zona e carregando, obviamente, nutrientes. Mas é a forma que existe para já de ir controlando ou minimizando, pelo menos, os estragos. Qual é a grande preocupação deste processo todo? A grande preocupação deste processo todo não está propriamente nessas infraestruturas, que isto é a parte mais fácil de fazer. A parte de infraestruturar, de gastar 2, 3 milhões numa obra para tentar desviar estas coisas é a parte mais fácil. O problema é quando chegamos ao ponto em que não é possível fazer mais obra para fazer isto, para resolver este problema, e é preciso o contributo de quem cá vive e de quem cá desenvolve as suas atividades. E acho que essa é a única coisa que está a faltar, provavelmente é a mais importante de todas, mas é a única coisa que está a faltar para dar a volta a este processo. Há um conjunto de ações previstas no próprio plano de ordenamento da bacia hidrográfica, como seja o plano de florestação, o programa de reconversão agroflorestal, que estamos a começar a trabalhar nele, ou planos de reconversão viária, reordenamento do espaço, a monitorização das atividades turísticas que existem nesta zona. Portanto, há um conjunto de coisas também que se desenvolvem a partir do plano e que espero que resultem efetivamente para que a lagoa não perca mais qualidade do que aquilo que já perdeu até agora. Porque, ao fim de contas, a verdade é que a gente pode-se reunir com qualquer pessoa que, de alguma forma, contribui para que isto esteja a acontecer, e se nós lhes perguntarmos se eles gostam da lagoa e se gostam das 7 cidades, todos eles dizem que sim. Mas depois do dizer ao atuar e ao agir, acaba por vezes um hiato muito grande, e é este hiato que vamos tentar, ao longo do tempo, minimizar para que a lagoa continue a ser a lagoa das 7 cidades. Obrigado.
tal como o Afonso já tinha dito, também trabalho muito sobre as questões das alterações climáticas, da nossa relação humanos com a natureza, e tenho andado a fazer várias caminhadas públicas com o objetivo de refletir um bocadinho sobre esta nossa relação e também de fazer uma homenagem a todas as espécies que nós desconhecemos, ou que esquecemos, ou que até ignoramos, espécies de plantas em particular. E então para hoje também decidi ler um texto que escrevi e que dediquei aqui a esta zona das 7 cidades, mas que no fundo também é uma reflexão sobre esta mudança das paisagens, não é? E que vocês puderem ver no postal que eu fiz, falo sobre essa alteração das paisagens, não é? E do facto de nós, humanos, termos que arranjar mecanismos ou ferramentas para lidar com estas mudanças, não é?